Salmo de número 100, diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar. Senhor, esta é a nossa oração na Tua presença agora. Confessamos a Ti, ó Deus, com gratidão, quem Tu és, e também por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nosso favor, quando da parte do Senhor não merecemos nada. Nós oramos assim, ó Deus, com humildade, reconhecendo, ó Pai, o quanto carecemos do Senhor, muito mais do que podemos imaginar. Que o Senhor, na sua misericórdia, nos acolhas na Tua presença e nos abençoes, ó Deus, nesta hora em que a Tua palavra será explicada, que ela seja depositada nos nossos corações e haja neles a disposição sincera de Te servir com alegria, pois esse é o desejo do nosso coração nesta hora, Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, muitas vezes nós oramos, e grande parte das nossas orações são ocupadas com motivos voltados para as nossas necessidades. Quase sempre nós dedicamos mais tempo orando pelas nossas necessidades, pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, pelos nossos anseios, do que adorando a Deus, do que reconhecendo quem Ele é. Não há nenhum problema em relação a esta necessidade de orarmos a favor das nossas necessidades. O problema é quando nós tornamos as nossas necessidades o foco das nossas orações e não o Senhor como objeto da nossa fé que deve ser cultuado e adorado. Na realidade, tudo que nós temos recebido, muitas coisas até nem pedimos a Deus, mas Ele sabe do que precisamos, necessitamos, e Ele prontamente tem nos dado. Tudo é resultado da graça dEle, tudo é resultado da misericórdia dEle. Então, é sempre muito bom nos lembrarmos que devemos buscar a Deus com um coração grato por quem Ele é e por tudo que Ele tem feito por nós. Se não fosse pelo Senhor, se não fosse pelo Senhor, o que seria de nós? O que seria de nós se Deus não exercesse a sua misericórdia a nosso favor? Nós estaríamos completamente perdidos. E, infelizmente, nos dias que antecedem a vinda de Cristo, as Escrituras já previam que esse tempo seria marcado por ingratidão, por insatisfação. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 10, ele disse: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Paulo descrevendo um dos pecados dos gentios como sendo o pecado da ingratidão. Eles conheciam a Deus e eles negaram a glorificar a Deus em reconhecimento por quem Deus é. Ele insiste neste assunto a Timóteo, na segunda epístola, capítulo 3, verso 1 ao verso 2. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, e a lista continua. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, colocou na lista dos pecados descritos, presentes nessa geração, nesse período que antecede a vinda de Cristo, a ingratidão. E é por causa destas tensões espirituais que nos cercam, é por causa desse tempo difícil de tribulações que vivemos, que a Escritura também recomenda o modo pelo qual devemos resistir a estas tentações
e nos apresentar diante de Deus, como o salmista diz no Salmo número 107, verso 1. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,18, também, inspirado pelo Espírito Santo, disse: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Como nós lidamos e devemos tratar essas indisposições do nosso próprio coração pecaminoso? É agradecendo a Deus, é manifestando a Ele ações de graças, porque isso é bom, porque isso é saudável, porque isso é o que a Escritura recomenda. Nós podemos ter 3 atitudes em relação às bênçãos que recebemos da parte de Deus. Nós podemos responder a Deus em face das suas bênçãos com culpa, sabendo que nós não merecemos nada da parte de Deus, sabendo que nós não fizemos nada para merecer as bênçãos de Deus e nos sentimos às vezes culpados. A bênção de Deus vem, as respostas das nossas orações vêm, e nós, ao invés de manifestarmos gratidão, podemos agir com culpa, lamentando porque fomos abençoados. Mas também podemos responder às bênçãos que Deus tem disposto a cada um de nós com ganância. Tudo que Deus nos dá, tudo que Deus tem feito a nosso favor, tudo que Ele tem disposto a nós, podemos receber com insatisfação, como se Deus não estivesse fazendo mais do que a sua obrigação, e como se tudo o que Deus tem feito a nosso favor não fosse suficiente. Então, ainda assim, insistimos numa atitude de insatisfação, de murmuração, de ingratidão. Mas também podemos responder às bênçãos de Deus com gratidão, oferecendo a Ele a nossa sincera declaração de gratidão, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu não mereço nada da parte de Deus, ainda assim tenho recebido. E tudo que Deus tem me dado, de fato, eu não mereço, e eu tenho recebido porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Independente das minhas circunstâncias, boas ou ruins, eu sempre terei um coração grato a Deus, porque a gratidão não deve ser fundamentada nas coisas boas que me agradam e que eu estou procurando, nem nas coisas ruins que me atingem e tiram de mim e roubam de mim a disposição para agradecer a Deus. Não, teologicamente falando, a gratidão deve se basear não em nós, mas em Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, faremos como fez Jó diante dos seus filhos que se perderam, que morreram. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele deu e Ele também tirou. Porque a gratidão não está no fato de termos ou deixarmos de ter. O fundamento da nossa gratidão está no fato de Deus ser bom e a sua misericórdia durar para todo sempre. O autor desse salmo é um autor desconhecido, não sabemos ao certo quem foi que escreveu e quais foram as circunstâncias históricas desse salmo. O que nós temos de informação é de que esse salmo ele foi dedicado ao agradecimento a Deus, conforme o título que nós temos aí. Não o título colocado pela Sociedade Bíblica do Brasil, mas o título em letras menores e itálico, Salmo de Ações de Graças. Um título que foi acrescentado depois, mas que indica a razão da dedicação desse salmo. Foi um salmo composto, um canto, que foi composto para manifestar ações de graças ao Senhor. Este é um dos salmos que o povo cantava em cortejo, rumo ao templo que se encontrava em Jerusalém, a fim de oferecer sacrifícios de louvor. Muito semelhante aos cânticos de romagem, aos salmos de romagem. Por exemplo, o Salmo 122, verso 1, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era comum ao povo de Israel, indo para o templo oferecer seus louvores, suas ofertas, seus sacrifícios, eles irem cantando, manifestando a sua alegria e a sua gratidão a Deus pelo privilégio de se apresentar diante dele a fim de lhe oferecer louvores. Eu dividi esse salmo em 2 partes, Salmo 1 a 3. O autor aqui estaria fazendo uma convocação a todos os povos para prestarem culto a Deus. E a segunda parte, o verso 4 ao verso 5,
instruções àqueles que atenderam ou àqueles que atendem esta convocação, como eles devem agir, proceder na presença do Senhor quando convocados para o culto. Então, primeiro ponto, versos 1 ao verso 3, quanto a essa convocação para o culto. Lendo todos os versos do Salmo 100, verso 1 ao verso 5, nós vamos identificar que em cada versículo, em cada verso, o autor faz uma menção a Deus como motivo central das festas, da alegria, do serviço, das ações de graças, dos cânticos e dos atos redentivos. Porque Deus é que está no foco, no centro aqui deste salmo. Ele é o motivo central, principal do nosso culto e do nosso louvor. Nesses versos 1 e 2, o salmista faz 3 apelos. O primeiro apelo está no início, verso 1, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Aqui, o salmista está convocando todos os povos da terra, dizendo que eles devem celebrar o nome do Senhor. Assim como se via em Israel, o coro cantava, os instrumentos tocavam, as trombetas sopravam, as mulheres dançavam, havia muita comida e todos se alegravam por serem parte do povo de Deus. Eram celebrações muito festivas, não tinha frieza, não tinha tristeza, não tinha rancor, não tinha desânimo, pelo contrário, a celebração era algo marcante na história do povo de Israel. Era uma festa realmente de alegria, e o povo assim celebrava com gratidão diante do Senhor. E o salmista está convocando todos os povos, a fim de que se apresentem a Deus, celebrando com júbilo, com alegria, com euforia. O segundo apelo que ele faz, ainda no início do verso 2, é esse: servir ao Senhor com alegria. O serviço aqui está dentro do contexto dos ritos e sacrifícios, de oferendas e votos. E tudo isso era motivo de alegria, porque quem fazia esse serviço, quem oferecia esse serviço no templo, eram aqueles que participavam do povo de Deus. Eram aqueles que desejavam comungar, desfrutar, participar das bênçãos decorrentes da aliança, do pacto que Deus havia estabelecido com o seu povo. Então eles faziam isso com alegria, e o motivo estava justamente no fato de Deus ter entrado em aliança com o povo, e isso era mais do que motivo para que eles servissem ao Senhor com alegria. O terceiro apelo que o salmista faz, ele diz no final do verso 2, apresentai-vos diante dele com cântico. Os cânticos de alegrias, faziam parte das festas do povo de Israel e expressavam a confiança e a felicidade na presença de Deus. Diz o texto que eles deveriam apresentar-se diante do Senhor com cânticos. Eles cantavam com muita alegria, no contexto de celebração, como nós vemos no início do verso 1, de festa. Não era um culto feito com tristeza, pelo contrário, o contexto era de muita festa. A ênfase está aqui nessa palavra, celebrai. Se lermos o verso 1 e o verso 3 do Salmo 99, olha o que diz o texto: reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Verso 3 diz: celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Observando essas passagens do Salmo 99, nós chegamos à conclusão de que esta era a intenção dos salmos: convocar todos os povos para prestar a Deus culto. Todos tinham que ser mobilizados, todos tinham que ser movidos para prestar culto a Deus num contexto de grande celebração. Deus não está interessado em uma adoração secreta, isolada, tímida, anônima. Pelo contrário, Deus deseja que todos os povos da terra engrandeçam o seu nome, indistintamente. Todos os povos da terra devem cultuar o seu nome. John Piper, pastor batista muito conhecido, ele já disse o seguinte:
Não haverá salvação e verdadeira adoração entre as pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. E por isso, missões existem por causa da falta de adoração. John Piper, ele, nessa frase, está comunicando que um dos motivos que temos como igreja para proclamarmos o Evangelho e levarmos adiante o conhecimento de Deus é porque os povos, por não conhecerem o Senhor, não adoram ao Senhor. E esta é a razão última da nossa criação. Todos nós fomos criados para adorarmos a Deus, para cultuarmos a Deus, para lhe render ações de graças. E muitos povos ainda não prestam culto de adoração a Deus porque não conhecem o Senhor. Se conhecesse o Senhor como nós conhecemos, certamente teriam motivos de sobra para adorarem a Deus. Este salmo, portanto, é uma convocação para o culto a Deus, acompanhada de deveres missionários claros, pois os demais povos também são convocados a celebrar, servir e se apresentarem diante de Deus, com cânticos após conhecê-lo, bem como as maravilhosas obras das suas mãos. E é exatamente por isso, por essa razão, que nós encontramos aquilo que o salmista diz no verso 3. No Salmo 3 nós encontramos 3 motivos, porque todos os povos devem glorificar a Deus, porque todos nós devemos nos apresentar a Ele com ações de graças, no contexto de celebração. O primeiro motivo diz respeito à pessoa de Deus. Diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Uma tradução alternativa aqui para essa passagem seria: reconheçam que Ele é Deus. Sem conhecermos a Deus, de fato, nós não temos estímulo para adorá-lo. Mas quando nós conhecemos a Deus e somos convencidos de que Ele é bom e que as suas misericórdias duram para sempre, nós lhe rendemos graças. Nós oferecemos a Deus as nossas gratidões. Nós oferecemos ao Senhor louvores sinceros, porque o conhecemos e sabemos que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. É preciso conhecer a Deus. Os povos precisam conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. E um dos motivos que o salmista declara diz respeito à pessoa dele. Sabei que o Senhor é Deus. Em segundo lugar, o seu poder. Diz o texto: foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Somos obra das suas mãos e por isso somos propriedade do Senhor. Foi Ele quem nos fez, somos criação dele e temos nisso mais um motivo, segundo o autor, para adorarmos a Deus. Eu e você fomos criados por Deus, esse Deus que nós conhecemos aqui na passagem, e que em terceiro lugar estabeleceu um propósito, porque nós não fomos criados aleatoriamente, sem motivo, sem razão, sem propósito, porque o final do verso 3 diz o seguinte: somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Fomos criados para pertencermos ao rebanho de Deus, ao povo de Deus, somos propriedade dele. É Ele quem governa a nossa vida, é Ele quem está acima das nossas vontades e interesses, é Ele quem tem domínio sobre todos nós. Ele nos criou para pertencermos a Ele. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Eu fui criado, você foi criado, nós fomos criados para pertencermos ao Senhor. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, ele disse o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Obra do Senhor. Motivos pelos quais devemos nos apresentar a Deus em festa e celebrando quem Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. A segunda parte do Salmo
aqueles que atendem ao chamado de prestar culto a Deus, o salmista agora vai nos dar algumas instruções sobre como devemos proceder diante do Senhor. A partir do verso 4, essa segunda parte, diz o autor: entrai por suas portas. Aqui certamente o salmista está se referindo aos portais da cidade de Jerusalém. Os povos que foram convocados, agora eles estão se dirigindo à cidade de Jerusalém. Diante das suas portas, o salmista diz: entrai por suas portas com ações de graças, cantando salmos, hinos, entoando cânticos de gratidão a Deus. E ele continua dizendo: e nos seus átrios, aqui certamente se referindo ao templo, uma vez que os povos entravam na cidade de Jerusalém, tinham que se dirigir ao templo, que era o local adequado para o culto a Deus. Diz o texto: nos seus átrios com hinos de louvor. O templo, ele era dividido em 3 átrios. 2 átrios eram reservados aos sacerdotes, e um deles, o Santo dos Santos, era dedicado ou era reservado apenas para o sumo sacerdote, que entrava apenas uma vez ao ano para fazer expiação por todo o povo de Israel. O salmista está convocando todos os povos da terra com essas palavras: entrai nos seus átrios com hinos de louvor. Mas os povos não tinham acesso direto aos átrios do Senhor. Indiretamente, o salmo está criando a expectativa messiânica de entrar nos átrios do Senhor, algo que só aconteceria permanentemente quando o Senhor Jesus viesse e nos consagrasse na presença do Senhor. Até então, o povo era mediado, era representado, era intercedido pelos sacerdotes, mas não tinha acesso direto aos átrios. Então, o que se cria aqui com esta passagem, verso 4, é essa expectativa do dia que Jesus Cristo viesse e o véu fosse rasgado e nós tivéssemos livre acesso à presença de Deus. O que exatamente aconteceu? Quando Jesus veio e ele morreu naquela cruz, o véu que fazia a separação do segundo átrio para o átrio mais íntimo e mais importante, o Santo dos Santos, aquele véu foi rasgado e abriu o acesso, um novo e vivo caminho por Jesus Cristo, não apenas aos judeus, mas também a todos os gentios, a todos os povos. Exatamente por causa da obra de Jesus Cristo, todos nós agora temos livre acesso à presença do Senhor. O povo deve louvar a Deus, louvar ao Senhor por essas razões. No verso 5, nós temos 3 razões declaradas aqui pelo autor. Primeiro, quanto à perfeição do caráter dele. Olha o que diz o início do verso 5: porque o Senhor é bom, Deus é bom. A palavra traduzida como bom significa correto. Deus age de modo correto e justo em tudo que Ele faz. Em tudo que Ele faz. Deus é nesse sentido bom, e é por causa da bondade do Senhor que os nossos corações são consolados no dia da angústia. É por causa da bondade do Senhor que nós recebemos respostas em meio às dúvidas. É por causa da bondade do Senhor que temos a oportunidade de um emprego, que temos uma família restabelecida, relações quebradas antes, mas que agora são restauradas, porque Deus é bom. É porque Deus é bom que nós devemos louvar a Deus. Não é porque somos bons, não é porque fazemos coisas boas, é porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é quem está no foco das nossas orações. É porque o Senhor é quem está no foco da nossa adoração e do nosso culto. É porque o Senhor é bom que nós prestamos culto a Ele. É porque o Senhor é bom que nós estamos aqui nesta noite. Também por sua compaixão, diz o texto, a sua misericórdia dura para sempre. Todos nós perdemos a santidade, perdemos a dignidade de estarmos na presença do Senhor, por causa dos nossos próprios pecados. Se não fosse pela mediação dos sacrifícios, seríamos consumidos pela absoluta santidade do Senhor.
Aliás, o sumo sacerdote, quando ele entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos, para fazer expiação por toda a nação de Israel, ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura, porque se ele entrasse ali para fazer expiação pelo povo, ocultando, omitindo algum pecado pessoal, ele era imediatamente consumido pela santidade de Deus naquele lugar. Então a corda era usada para puxar o cadáver do sumo sacerdote, porque na presença de Deus ninguém pode permanecer em pecado. E se não fosse a misericórdia do Senhor, todos nós já teríamos sido consumidos. É por causa da misericórdia do Senhor, manifesta através de Jesus Cristo, que nós estamos na presença do Senhor. É por causa do sangue de Jesus que nos cobre, assim como o sangue cobria a tampa do propiciatório da arca. O sangue de Jesus nos cobre os nossos pecados, e é por causa do sangue de Jesus que Deus nos aceita na sua presença. Do contrário, se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. Deus é bom e Deus é misericordioso. Jeremias, em Lamentações capítulo 3, versos 22 a verso 23, ele disse o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Se não fosse por sua misericórdia, nenhum de nós seria justificado, nenhum de nós. A salvação que recebemos pela misericórdia do Senhor. Todo bem que nós temos vem da misericórdia do Senhor. Você poderia dizer: não, é pela minha inteligência, não é pela minha competência, não é pela minha responsabilidade, não é pela minha habilidade de lidar com relacionamentos. Mas nada disso você teria se não fosse a misericórdia do Senhor. Por trás de tudo está um Deus bom e misericordioso que está nos livrando de situações que não fazemos ideia. Ah, se o Senhor virar o seu rosto para nós, o que será de nós? Ah, se o Senhor se esquecer de nós, o que será de nós? Ah, se o Senhor não atender a nossa necessidade, até mesmo aquela necessidade que não mencionamos nas nossas orações, o que seria de nós? Tudo que temos recebido, tudo que somos, devemos a Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A última razão porque devemos louvar a Deus e adorar a Deus está no final do verso 5: e de geração em geração a sua fidelidade. Está aí a garantia de que podemos confiar nas promessas de Deus, porque Deus não muda jamais. E porque Deus não muda jamais, as suas palavras também não mudam. Pelo contrário, as palavras do Senhor cumprem cabalmente o propósito para o qual ela foi designada. Tudo que Deus prometeu ao seu povo, o que não se cumpriu, ainda se cumprirá. Porque grande é a fidelidade do Senhor, e a sua fidelidade é de geração em geração. Deus não muda jamais, mesmo quando as nossas circunstâncias mudam, nos oferecendo experiências que nós não queremos, mesmo quando temos que nos entristecer por muitas dessas situações. Temos que nos lembrar de algo: nessas mesmas situações, Deus não mudou. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será para todo sempre. E por isso Ele é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, de receber nossas ações de graças, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Mesmo quando nós já não temos mais prazer em muitas experiências da vida, Deus continua sendo bom e as suas misericórdias duram para sempre. Porque Deus não muda, nós sempre precisamos ter um coração grato diante de Deus. Sempre precisamos reconhecer que Ele é bom e que as suas misericórdias duram para sempre. Irmãos, essa experiência de agradecer a Deus
corrige a nossa teologia. Essa experiência de agradecer a Deus corrige as nossas expectativas. Essa experiência de agradecer a Deus corrige os sentimentos do nosso coração. Corrige esses sentimentos do nosso coração, muitas vezes, de insatisfação, de murmuração, de pessimismo. Porque Deus não mudou. E se Deus não mudou, suas misericórdias continuam as mesmas. Continuamos sendo alvos, continuamos sendo acolhidos por um Deus que é bom. Continuamos sendo protegidos, guardados, guiados. Continuamos sendo sustentados, protegidos por um Deus cuja misericórdia não terminou e não terminarão jamais. E mesmo quando tudo está mal, ainda assim nós temos motivo para agradecer a Deus, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Um dos maiores desafios que nós temos na vida cristã é de justamente manifestar a Deus gratidão, mesmo quando tudo está indo mal, mesmo quando tudo parece ser contrário às nossas expectativas, porque Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus, digno do nosso louvor, da nossa adoração e da nossa gratidão. Por quê? Porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar.